Amigos, hoje, nesta terça-feira, episódio 21, capítulo 21, que tem o título Continuando a Palestra. Este capítulo consta do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz, edição da Federação Espírita Brasileira, e que estamos estudando aqui em nosso canal. Toda semana, eu e Américo Sucena temos levado até o seu celular, o seu laptop, a sua TV, o nosso diálogo para aproveitar os ensinos de cada capítulo. Este episódio 21, do capítulo 21, continua a conversa entre Dona Laura e André Luiz, que está recebido, acolhido pela família. Como vocês se lembram, no episódio anterior, eles estavam conversando sobre as questões do lar, referindo-se, inclusive, à experiência daqueles que estão encarnados, daqueles que vão reencarnar, desta continuidade da família no plano espiritual, o que nos ensejou considerações sobre os ensinos do Livro dos Espíritos. E este capítulo continua esse diálogo. André e Dona Laura estão acomodados na sala desta casa, localizada na colônia espiritual Nosso Lar. Continuam, portanto, o seu diálogo sobre as questões das noções familiares além túmulo na vida espiritual. Vale ressaltar aqui o que o Américo destacou no episódio passado sobre o estágio da colônia espiritual Nosso Lar, porque as condições espirituais das moradas em que os espíritos se localizam após a desencarnação variam ao infinito. No estágio em que esses espíritos estão, necessitam ainda, em função dos condicionamentos humanos, algumas situações bem próprias e muito próximas das condições humanas. Então, estão a conversar. E o André está mordido de curiosidade e continua as suas indagações. E já de cara, neste início de capítulo, ele pergunta como é que é a questão da propriedade na colônia. Afinal de contas, aquela casa onde está hospedado, onde está a família de Dona Laura, é deles? Como funciona isso, Américo? Uma preocupação que a gente tem na Terra e, pelo jeito, continua lá, porque, afinal de contas, Dona Laura está morando lá. Então, a pergunta é óbvia. Escuta, como é que a senhora está aqui na casa? Como é que funciona isso aqui? Ela vai fazer a primeira consideração a respeito, falando que as aquisições na vida espiritual são feitas à base de horas de trabalho, o que me parece uma coisa muito justa, porque lá, por exemplo, todos ganham a mesma coisa, salvo, e ela vai explicar isso, salvo se a atividade for com crianças ou sacrificial. E, portanto, é muito curioso isso, porque na Terra nós não temos nem sombra ainda dessa possibilidade, que é o governador de nosso lar e uma pessoa que trabalha, por exemplo, na limpeza ou na faxina, porque isso ainda é necessário nessa esfera, ganha exatamente a mesma coisa. Para cada hora de serviço, um bônus. É uma coisa inimaginável aqui no planeta Terra, na crosta ainda. Mas vejam que aí já tem uma lição importantíssima, porque nós vamos chegar a copiar estruturas que vigem, que se verificam na vida espiritual, e provavelmente no futuro essa é uma possibilidade interessante, porque todo o trabalho existente na Terra, ele é necessário, e, portanto, todos deveriam ganhar exatamente a mesma coisa, salvo se o trabalho é sacrificial ou muito especializado. Muito bom, Américo. É muito interessante pensar nisso. As aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Ela explica aqui que o bônus hora, no fundo, é o dinheiro utilizado no mundo espiritual. Mas tudo é adquirido com esses chamados, comparados a cupons obtidos por esse trabalho, como você bem destacou aí, cada um ganha conforme o trabalho que faz. E esse trabalho permite a aquisição de uma moradia. Eu achei muito interessante ela dizer aqui que é um patrimônio comum, sob controle da governadoria, quer dizer,
não é posse definitiva, é um patrimônio comum que poderá ser usado por outros. Então, esse é um detalhe interessante também, que se fosse aplicado na Terra, talvez não tivéssemos tantas condições de miserabilidade aqui. Mas o mais interessante vem no seguinte, né? Porque ela vai dizer que aquela moradia foi conquistada pelo trabalho do marido, o marido dela, quando na Terra, que desencarnou antes, 18 anos antes, ele retornou, passou por um período de perturbação, foi acolhido por nosso lar, percebeu a dinâmica do trabalho e trabalhou bastante para adquirir uma moradia para quando a sua família viesse, que a sua esposa Laura, da Vida na Terra, veio 18 anos depois vieram os 3 filhos, agora receberam uma neta, a própria filha está para chegar e ainda receberam André hospedado ali. Então, o Ricardo, que era o marido, que inclusive já voltou para a reencarnação, nesse período que eles estão conversando aqui, ele preparou a aquisição dessa moradia que eles estrearam. Quando ela chegou, foi aí que eles tiveram direito a usar esta moradia. Porque ela vai dizer das suas lutas quando encarnada, né? Ficou viúva muito cedo, filhos pequenos, foram duros e difíceis testemunhos. No entanto, ela compreendeu depois que uma existência de muito trabalho, de muito sacrifício, a existência na Terra, a livrara de muitas indecisões e angústias, porque ficou livre de muitas tentações. América, isso aqui faz lembrar as tentações dos apegos todos. Ela não teve tempo a apegos, não teve tempo a sedução das paixões, porque teve que dar tudo na Terra. Quer dizer, isso a livrou de muita coisa. A gente percebe que as pessoas que tiveram uma infância, às vezes, difícil para ajudar na sobrevivência da família, têm uma outra visão da vida e se desmandam menos, porque não têm aquelas facilidades, né? Hoje nós temos uma série de problemas com relação à criança trabalhar cedo. O trabalho da criança deve ser estudar hoje, não é? Mas houve época em que a criança trabalhava muito cedo naquelas famílias com dificuldades, sobretudo quando se perdia o marido, porque a mulher não tinha uma profissão nessa época e ela precisava sobreviver. E certamente os filhos tiveram que fazer a sua parte nessa história toda. E isso é uma coisa muito interessante, que ela vai dizer numa frase aí, que a gente ilustrou, que o suor do corpo e a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos de elevação e defesa da alma. Aqui a gente já ficou impressionado, porque ela faz 2 referências ao trabalho e preocupações justas. Elevação, porque o espírito progride com as suas experiências, então quem vive experiências na Terra está fazendo o seu progresso espiritual. Mas ela fala, então, também da defesa da alma. Você citou aí que, por ela não ter desviado o caminho, porque tinha que lutar pelo pão de cada dia, acabou sendo protegida. Portanto, a alma é defendida pelo trabalho justo e pela preocupação honesta, né? Muito importante essa citação, Américo, porque é muito fácil se iludir aqui na vida material. No entanto, a gente que reclama das dificuldades, muitas vezes não se dá conta que as dificuldades são recursos preventivos de perturbação, são recursos que defendem a nossa sanidade espiritual, podemos até dizer assim. No caso dela, ela vai dizer da felicidade de ter reencontrado o marido 18 anos depois, que a recebeu num lar que ele conquistou pelo trabalho de dedicação e sacrifício no mundo espiritual também, porque eles viveram durante anos uma vida de muita aventura, como ela afirma aqui. E depois se uniram novamente, depois desse intervalo entre a desencarnação de um e de outro, e estão unidos agora com a família, a mesma família terrena, reunidos ali, até porque receberam os filhos, né, Lícia, Ciolanda e Judite, que também integram o grupo familiar desencarnado. Mas ela vai dizer também, Américo, que o globo terrestre
os espera novamente. Quer dizer, há necessidade de reencarnar outra vez. Isso nos lembra o Livro dos Espíritos, quando destaca a importância da encarnação, que é aí que se vai aferir os aprendizados, é aí que se vai treinar a aquisição de virtudes. Estão lá felizes, estão lá harmônicos, mas sentindo a necessidade de voltar. O marido já voltou e eles vão voltar no mesmo grupo familiar outra vez. Isso que é muito interessante. Muito interessante, mas isso é mérito também, porque Sim. Ricardo e Laura eram um casal bem harmonioso e conservaram essa harmonia e a estenderam aos filhos. 3 já estão com ela, uma está chegando, que é a mãe da Heloísa, da sua neta. Essa referência, Orson, ela é extremamente consoladora. É uma das coisas que o Espiritismo mais tem a oferecer. A pessoa perde o cônjuge, ou o marido, ou a esposa, e fica inconsolável, porque acha que não vai encontrar nunca. Eu não sei se a dona Laura era espírita quando estava encarnada, mas quem é espírita tem motivos de sobra para tentar entender melhor isso, porque a partida é momentânea. Ela, 18 anos depois, encontrou o marido. Então, se a gente sabe da existência após a morte e confia nisso, isso é altamente consolador, porque todos vamos nos encontrar, todos. Agora, se a gente não vive bem, só cria problema aqui, também vamos encontrar os problemas lá. A Laura encontrou soluções. O marido partiu antes, consta que ele se perturbou depois da morte, passou lá um período difícil, mas ao saber da vida após a morte, como ela é estruturada, ele percebeu que tem que fazer alguma coisa. E preparou a casa para receber. Então, imagine a alegria dele esperando chegar o momento da partida da Laura e depois, na sequência, dos filhos. Né? Deve ser uma coisa muito interessante, esperá-los lá do outro lado. São emoções que a gente não tem condições de avaliar isso. Porque, do nosso ponto de vista material, aqui da vida material, nós estamos muito limitados quanto a isso, né? Mas, por outro lado, a realidade palpável da vida espiritual é verdadeiramente uma coisa muito linda, muito emocionante. Aliás, Américo, você que é bom para editar filmes, né, para as palestras que nós fazemos com Usando Filmes, nós vimos um filme, eu vou aproveitar aqui ao vivo, online, para que as pessoas que estão ouvindo também aproveitem. Nós vimos um filme quinta-feira, aliás, sábado, no Netflix, Campo dos Sonhos, que explora exatamente a imortalidade da alma e buscando a realidade e a dedicação dos personagens envolvidos. Né? Muito emocionante o filme, porque explora esse conforto da continuidade natural da vida, embora com as adaptações para um filme, com os exageros próprios, etc., mas usando este pano de fundo que é a imortalidade da alma, que nós vamos aprender com tanta abrangência em O Livro dos Espíritos, aprofundando os conhecimentos. E a conversa ali entre André e Dona Laura continua, porque André está perplexo com as explicações que Dona Laura está dando. E ele está muito impressionado. Era a primeira vez, ele confessa que aquilo soava aos seus ouvidos de forma tão profunda, o assunto referente, inclusive, ao passado, porque ela se refere ao passado e diz da dificuldade do passado, dos débitos anteriores. E aí, naturalmente, que ensejou a curiosidade dele. E as minhas vidas passadas? Será que eu poderia saber sobre as vidas passadas? Então, essa é uma curiosidade, porque lá no Livro dos Espíritos diz que é possível lembrar o passado, mas não diz quando, né? E aqui fica bem claro quando. A Laura comenta que se a gente tivesse, por exemplo, cometido um crime e lembrasse desse crime após uma outra vida, a gente ficaria perturbado, porque lembrar constantemente do erro praticado ou do erro sofrido, por exemplo, a pessoa foi assassinada, então alguém matou, e lembrar disso é uma perturbação constante. A sabedoria do Criador
estipulou que, após a morte, a gente não abre imediatamente as comportas da vida anterior. Elas continuam fechadas ali. É claro que para espíritos evoluídos não tem mais essa porta, ele lembra daquilo que ele quer. Mas para espíritos como o da Dona Laura, do Ricardo, eles não lembraram o que tinham feito em vidas passadas. Exatamente porque o momento da Terra de expiação e provas indica que nós temos ainda muitos erros praticados e recentes. Então, a reencarnação é uma coisa muito interessante, Orson. É como se existisse uma porta corta-fogo. A porta corta-fogo tem a função, num prédio, por exemplo, de isolar a chaminé, que é aquela escada de acesso no prédio, isolar da fumaça, isolar do fogo, para que você, se sair do prédio, você consiga descer até o térreo com vida. Então, essa porta corta-fogo das lembranças do passado, ela é muito importante. Laura chega, inclusive, a falar que aqueles que ficam buscando descobrir o que fizeram correm risco de ficar loucos, porque tem coisas que nós não deveríamos lembrar, e a sabedoria do Criador estipula leis exatamente para isso. Há quem burle, porque ela faz essa referência, mas não é bom. Érico, eu costumo usar uma expressão muito popular e até vulgar, mas sem ser pejorativa, quando em algumas abordagens doutrinárias sobre recordações de vidas passadas, que eu digo assim, convenhamos, se hoje nós não somos flor que se cheire, imagine anteriormente, não é mesmo? Nós temos uma tendência muito fácil à irritação, ao melindre, ao orgulho ferido. É uma tendência humana, uma característica humana fácil de ocorrer. Qualquer chateação imprevista, por exemplo, qualquer contrariedade que nós não concordamos, a gente já parte para o caminho do melindre e até da agressividade verbal, muitas vezes, na autodefesa, né, no orgulho ferido. Bom, aqui ela está dizendo que precisa ter muito equilíbrio para adentrar os conteúdos do passado. Você fez uma referência, um exemplo muito bom aí da porta-fogo, porque é como se estivesse trancafiado ali, embora temporariamente, o passado. Porque se hoje que nós temos noções mais elementares de civilidade, se hoje nós temos uma relativa compreensão da lei humana, que muitas vezes é burlada, e da lei divina, que a gente tem algum conhecimento e não respeita devidamente, imagine antes, somado à nossa ignorância, somada à agressividade. Então, ela vai dizer que as escamas, como ela destaca no próprio texto, as escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para recordar. Todos temos, em geral, né? Todos temos erros clamorosos, como você disse, do crime cometido ou sofrido. Somente a alma muito segura de si poderá adentrar. As demais são controladas nesse domínio das lembranças passadas. E voltando um pouco no capítulo aqui, Américo, que você falou do mérito da família reunida no plano espiritual, que se reencontrou e permaneceu junto por mérito de convivência harmoniosa. Nós já comentamos isso em capítulos anteriores, você mesmo destacou bastante isso. André chegou lá e não tinha ninguém esperando ele, não encontrou nenhum conhecido. Quer dizer, são situações muito distintas, decorrentes dos méritos adquiridos mesmo. Essa lei do mérito, a meritocracia, ela vige em todo o universo. Nós podemos, por exemplo, fazer intercessão na vida espiritual. O André passou por isso, alguém intercedeu por ele. Mas alguém nessa história tem que ter mérito. Se não é o intercedido, é o intercessor. No caso, o mérito da mãe é que o autorizou a ajuda. Agora, ele teve que mostrar alguma coisa boa. Foi quando, no começo da obra, ele fez uma prece sincera. Ele queria só entender o que estava acontecendo, coisa que não acontecia até aquele momento. E, a partir dali, ele começa a entender um pouco a vida espiritual. E o André insiste na questão das recordações das vidas passadas,
e lançou a pergunta direta: e a senhora recordou o passado? E ela explicou com bondade, né? Quando ela se deu conta, sua visão estava aclarada, ela percebeu que causava uma perturbação. Teve uma coincidência feliz aí que o marido partilhava o mesmo estado de alma. Então, eles resolveram consultar, e aqui cita um novo nome, o assistente Longobardo, e esse amigo, depois de um exame dessas impressões todas, nos encaminhou ao Ministério do Esclarecimento. E lá tiveram acesso a uma seção de arquivo, adaptado ao nosso costume aqui na Terra, como se fossem grandes prateleiras com aqueles envelopes de prontuários, né? Agora substituídos pelos arquivos virtuais. Mas, enfim, ela teve acesso ali, os técnicos, que eles lessem as próprias memórias durante 2 anos, mas com acesso apenas a 300 anos. Mais do que isso não foi permitido. Por que será, Américo? O assistente falou, é bom não lembrar, né? Porque quando o assistente decide isso, é porque ele foi examinar o que havia antes dos 300 anos, e tinha coisa pior. Então, nas nossas encarnações, quanto mais para trás, mais desmando, mais problemas nós fizemos. Portanto, as encarnações atuais são os nossos melhores momentos. A lei do progresso nos obriga a fazer esse avanço. Então, nós estamos no nosso melhor momento. Daqui para trás, aí a coisa complica. Então, eles não autorizaram, sob pena de causar desequilíbrio. Agora, a pergunta é, por que eles foram consultar, então, o passado? Porque há que programar o futuro. A reencarnação de Ricardo e Laura estava sendo preparada, e, portanto, era preciso acessar os arquivos para saber quais são os compromissos, o que está pendente, quais são as experiências que eles têm que passar. Uma coisa é prova. Prova é o teste a cada período, a cada instante da vida. E a expiação é aquilo que a gente não foi bem e já fez muita coisa errada a respeito. Então, a gente escolhe um combo de provas e expiações antes de encarnar. E, para fazer isso, é preciso acessar onde é que estão os pontos falhos, onde é que estão os pontos fracos. E aí, na lembrança do passado, primeiro no texto, e depois nas imagens e nas emoções. E ela vai dizer que teve surpresas indescritíveis. Depois de longo período de meditação, realmente deve ser muito difícil o enfrentamento, constatação de comportamentos que a gente nem imagina, comportamentos que decepcionam a gente mesmo. Américo, isso aqui que você disse sobre o planejamento de reencarnação nos leva às questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, com o subtítulo lá, Escolha das Provas. Substanciosos esclarecimentos ali estão contidos para a gente compreender essa questão do planejamento de reencarnação, que leva em conta todos esses fatores. Não dá para esgotar os fatores que influem, porque são fatores das ligações entre os espíritos, de antipatia, de simpatia, a necessidade, a perspectiva, os conteúdos, é uma série de fatores que entram nisso. Então, ela vai dizer aqui, inclusive, que nesse planejamento, nesse estudo permitido de até 300 anos de memória integral, ela percebeu quanto era grande o débito com a organização do planeta. E aí planejaram a reencarnação, já em curso, uma vez que Ricardo já voltou para a reencarnação, até porque o André falou, onde está o nosso irmão? Ricardo, gostaria de conhecê-lo. Ele falou, já voltou há 3 anos. Então, ele está, um garotinho, uma criança de 3 anos, reencarnado, e ela disse, logo eu vou acompanhá-lo. Seguirei em breves dias, após a chegada da minha filha Tereza, que vai ficar aqui. Veja, um breve encontro, Américo. A filha chega e ela retorna para dar continuidade. Isso também acontece. Enquanto as outras 2 filhas e o Lísias ficaram um tempo maior com ela, a que está chegando por último, a mãe da Heloísa, não vai ver muito tempo a mãe. Esses encontros e desencontros reencarnacionistas acontecem, então nós vamos estar preparados. Agora, melhor a Laura do que o André, porque o André chegou lá, não encontrou ninguém. A mãe que veio vê-lo morava noutra esfera,
o pai numa situação difícil, outras duas irmãs também, e a única irmã que era mais evoluída já estava encarnada. Então, uma coisa difícil realmente para algumas pessoas. Por isso a importância de buscar sempre a harmonia familiar, né, Watson? Essa atitude de buscar harmonia num lar pequeno, com meia dúzia de 3 ou 4 pessoas, ou 5 ou 6, é fundamental, porque isso nos dá chance de reencontrar os queridos durante o período na vida espiritual. É claro que vai haver uma outra separação. É interessante isso, porque a gente chora aqui na Terra quando o sujeito parte para lá. E quem está lá chora lá quando o sujeito parte para cá. Sim. As condições que ainda estamos. Você disse aí dos reencontros, o mais interessante é que o André, o reencontro dele vai ser o contrário. Ele vem para a Terra visitar a família, o que nós vamos ver nos capítulos futuros aí, né? Ele vai vir antes visitar a esposa, os filhos, assunto para os próximos capítulos aí. E a nossa Laura disse que a filha, que é mãe da Heloísa, a neta que está aí em recuperação, convalescente, não tardará. E diz ainda, hein, que a passagem dela pelo umbral será de apenas algumas horas, porque ela teve uma vida de muito sacrifício desde a infância. E pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos de regeneração. Olha que coisa interessante, que experiência diferenciada do André, que precisou passar todo aquele tempo até cair a ficha, que precisava adquirir humildade e buscar entender o que se passava. Então, ela está tranquila, ela poderá transmitir as obrigações no auxílio e partir sossegada. Olha que interessante. É interessante que ela vai chegar, a mãe da Heloísa, e vai assumir as responsabilidades e obrigações lá no auxílio, onde a Laura tem tarefas. E talvez também faça alguma tarefa como a Laura faz, receber algumas crianças em casa para cuidar delas em determinadas épocas, que é mais ou menos isso que ela diz aí em capítulos anteriores. Portanto, a Laura está tranquila. Veja só que é fundamental que ela fique tranquila para poder reencarnar. Primeiro porque vai encontrar o marido. Vai nascer noutra família, e aí lá na frente, na juventude, né, vai encontrar ou no escurinho do cinema, ou na sorveteria, ou na praça da cidade, vai encontrar o Ricardo, vai bater o olho nele e dizer assim, nossa, acho que é esse. Cada um vai sentir de uma forma esse reencontro, né? Os olhos se encontram e há um brilho especial nos olhos, aproximando as almas que já se conhecem. Américo, agora vamos destacar o que você disse aí durante o capítulo, né? Como é confortador tudo isso, né? A doutrina espírita é um espetáculo de observações consoladoras, de esclarecimentos tão profundos e lógicos. Que coisa bonita isso, Américo. É bonito, isso nos ajuda. Por exemplo, qual é a garantia de que a Laura vai encontrar o Ricardo aqui na Terra? Alguém pode perguntar isso, porque imagine se eles nascerem em países diferentes, é capaz que eles não se encontrem. Ora, quanta gente aqui na Terra, solteiro, fez uma viagem para outro país, com outra língua, chegou lá e encontrou aquela alma com quem havia se consorciado antes, né? Para novo consórcio. O que significa isso? Significa que nós nos atraímos por um campo magnético, que é por semelhança, automaticamente. Claro que nós podemos desconsiderar esse campo magnético se nós ficarmos preocupados com outras coisas, com outros interesses. Mas essa atração de almas, ela ocorre de maneira natural, elas vão se encontrar, elas se buscam, essas almas afins se buscam. É muito interessante. Isso acontece com amigos também, amigos que, quando você vê pela primeira vez, nossa, eu conheço esse sujeito de algum lugar que eu não lembro. Identificação imediata, né? Américo, eu costumo fazer muitas entrevistas, como você sabe, né? E eu entrevistei recentemente 2 brasileiras que estão morando nos Estados Unidos. As 2 se casaram no exterior, inclusive. Uma delas foi para os Estados Unidos e conheceu um cidadão que não era americano, de outra pátria,
se não me engano, da Europa, e que estavam nos Estados Unidos. Os dois se encontraram lá e estão lá até hoje. No outro caso, a moça foi fazer um curso nos Estados Unidos e conheceu um brasileiro lá nos Estados Unidos e se apaixonaram de imediato. E moram lá, dois brasileiros que se reencontraram lá, foram para lá em épocas diferentes, se encontraram lá, né? Eu e o Américo somos muito amigos, e a nossa amizade começou quando fui assistir uma palestra do Américo, na mesma hora em que também falava o Alquinder de Oliveira. E eu estava doido pelas duas palestras, porque os dois temas me interessavam bastante. Eu gosto muito de comunicação, e os dois eram simultâneos. E eu, então, assisti meia hora de um e meia hora do outro, porque eu queria ver as duas. E falei com ambos, me tornei amigo de ambos. Isso foi uma coisa fantástica, aconteceu espontaneamente. Quer dizer, os amigos se buscam igualmente, as almas afins, amigas, se buscam. Isso também vale para os vínculos familiares. Bonito mesmo pensar nisso, Américo. Isso sem contar o fato de que na programação reencarnatória, aliás, uma palestra que você faz muito bem, por sinal, muito divertida e altamente esclarecedora, porque para fazer o planejamento de uma única vida envolve um monte de gente, né, que precisa aceitar, reencarnar. Então, é uma complicação difícil de entender se você não fizesse aquele exemplo no início da palestra. Quer dizer, a palestra é exatamente o planejamento para fazer uma encarnação. Agora, precisa pedir autorização para todo mundo, se quer receber, se quer ficar com esse, com aquele, se quer ter filhos, enfim. É muito trabalho. E os mentores, os espíritos que mais à frente na evolução ajudam a fazer isso, eles fazem com que as coisas aconteçam também. Então, quando a vida começa aqui na Terra, o Ricardo vai nascer numa família, a Laura vai nascer em outra, e eles precisam se encontrar. Então, esse ajuste, além do magnetismo pessoal, que vai atrair um ao outro, às vezes auxiliado pelos espíritos, para que a pessoa chegue naquele dia, naquela hora, e cruzem os caminhos comuns. Isso é muito bonito mesmo, Muito isso é muito bonito. E você sabe, Américo, por falar na palestra Planejamento Reencarnatório, agora com a virtualidade eu não consigo fazer com aquela dinâmica, não tem, é impossível, né? Não tem, mas eu tenho feito muito, esse tema tem sido muito solicitado, e o mais interessante na palestra virtual agora do Planejamento Reencarnatório, em que não é possível fazer a dinâmica, eu tenho feito com 10 minutos de introdução e depois abrir para perguntas. Você visse a quantidade de perguntas que surgem, impressiona. E nenhuma é igual da outra, porque abre-se um campo imenso de questionamentos, né? É um assunto fantástico esse mesmo. Que bom, meus amigos, que bom. Américo, o capítulo foi bom, hein? Foi interessantíssimo esse capítulo aqui. Sempre bom. Na próxima semana, meus amigos, vamos falar do bônus horas. É o capítulo 22, no episódio 22. Nós vamos falar de dinheiro, Américo. Vamos nos locupletar aqui de bônus horas. O cupom correspondente ao nosso dinheiro, como é a aquisição deste mérito na vida espiritual. Então, até a próxima semana. Muito obrigado a você. Até a próxima.